Nesta aula a gente vai estar fazendo aqui a criação do slide que a gente vai utilizar na tela que a gente criou nas aulas passadas, que seria essa Welcome Screen. Então aqui a gente vai ter, né, um preview do resultado final que a gente vai obter ao final desta aula. Então aqui nessa tela, que até então a nossa simplesmente só tem a nossa imagem, a gente vai estar fazendo a criação aqui desse slide conforme a gente tem aqui no nosso Figma. Então se a gente fazer o scroll aqui para os lados, a gente pode trocar ali entre visualizações. No meu caso eu estou com a mesma visualização, mas eu vou te mostrar como que você pode ter as visualizações separadas, né? Títulos, descrição e assim por diante. E para isso a gente vai estar utilizando o componente Horizontal Page, que a gente já viu lá na seção de componentes do Mature 3. Então nesta aula a gente não vai ver muitos detalhes sobre esse componente, isso porque a gente viu naquela seção. Nesta aula a gente vai fazer basicamente replicar, né, esse componente aqui de slide que a gente tem nesta tela. Então, começando que a gente já vai, né, entrar na fase de começar a desenvolver os nossos componentes, a gente vai fazer a criação aqui de um pacote de componentes para a gente fazer na criação, colocar esses componentes que a gente vai começar a criar daqui para frente. Aqui eu vou mudar a seguinte estrutura, eu vou segurar a tecla tema, o pacote tema, vou mover para dentro de Presenter, vou tocar aqui em Refactor, vou deletar aqui a pasta UI. Aqui em Present a gente vai estar fazendo a criação de um novo pacote chamado Screens, no plural. Vou levar, segura a tecla Ctrl, seleciona as duas telas que a gente tem, né, Splash e Welcome. Joga aqui para dentro de Screens. E agora a gente vai fazer mais a criação de mais um pacote aqui que vai ser o nome de Components. Aqui dentro de Components a gente vai fazer a criação de um pacote, pode dar o nome aqui de Slide mesmo. E aqui dentro a gente vai começar a fazer a criação do nosso slide. Então vou estar fazendo aqui a criação de um arquivo que vai ser, podemos deixar ele aqui com o nome Welcome Slide, já que atualmente ele vai ficar especificamente para essa tela. Se a gente vê a utilidade de utilizar ele em outros locais, a gente pode deixar ele com o nome mais genérico. Então Welcome Slide, posso colocar aqui UI ao final, vou copiar esse nome que a gente vai utilizar durante o preview. Então copy Welcome Slide, vou fazer aqui a quebra do modifier, já vou fazer aqui a criação do preview, então Welcome Slide Preview. Se a gente perceber, aqui na nossa tela a gente tem 3 itens, né, para esse slide, mas a gente vai deixar de uma forma que fique dinâmico. Se a gente passar 2, exibe 2, se passar 4, exibe 4 e assim por diante. Então aqui embaixo do modifier eu posso dar o nome aqui de slide items, que ele pode ser uma lista de pair, que vai ser do tipo string para os dois valores. Então pair basicamente é um objeto que contém 2 atributos. Então tem o first e tem o second, que vai servir aqui para o nosso caso, né? No first a gente pode utilizar o título e no second a gente vai utilizar aqui aquela mensagem que fica ali na parte de baixo. A gente também vai receber aqui um page state. Posso fazer o import do page state, que a gente vai utilizar no horizontal page. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele é experimental, então coloco aqui essa tag aqui no nosso componente. Posso já chamar ele aqui. E aqui a gente pode utilizar, pode criar, né, primeiramente a nossa lista. Então val slide items, recebe list of de pair. Então posso duplicar isso daqui. Então aqui a gente coloca, né, o nosso título e uma mensagem para cada um dos itens que a gente vai ter aqui no nosso app. Então eu coloquei aqui para o meu, né, basicamente esse texto que está ali no preview, que seria o título e um texto. Coloca aí no seu também, textos para a gente fazer exibição ali na tela. Agora a gente pode vir aqui e a gente vai passar esse slide items e o page state que a gente vai declarar aqui embaixo do nosso slide. Então val page state vai receber remember page state, e aqui a gente vai passar, coloca o cursor do mouse aqui em cima, a gente vai passar, seria esse page count, então vai ser o tamanho do nosso slide, né? Então a gente vai utilizar aqui o slide.size, que vai retornar para a gente o tamanho da nossa lista. Posso vir aqui, a gente tem que marcar também como experimental, a gente passa aqui o nosso page state aqui na parte de baixo. Feito isso, podemos até abrir aqui o nosso slide aqui para colocar o rebuild, para colocar o preview para funcionar, e a gente vai lá no nosso Figma copiar ali as preferências
desses textos. Então posso abrir aqui o Figma. Então vou tocar aqui no título. Posso abrir, ele está aqui o Dev Mode. E aí você pode ver também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele não está com o Compose habilitado. Deixa eu ver onde é que a gente faz a troca aqui. Android, Compose. Então agora sim. Posso copiar aqui esse Text View. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. A gente vai estar fazendo a criação aqui do nosso Horizontal Page. Que vai ser do Material 3. Então Horizontal Page. Que vai ser isso daqui. A gente pode até colocar o seguinte aqui. Aqui em State vai ser o nosso Page State. Aqui em Page Content, a gente vai estar fazendo aqui a criação de uma coluna, já que os nossos itens estão na vertical. Então, eu posso colocar aqui uma column que vai ocupar o tamanho máximo da tela. Então, Fill Max Size. Posso tirar aqui um pouco de zoom. O nosso Horizontal Page, eu vou também passar aqui o Fill Max Size abaixo do State. Posso colocar ele aqui. Como eu copiei isso, eu vou voltar lá para copiar aqui os atributos do text. Então a gente pode colocar aqui o primeiro texto. Vou apagar. Vou clicar em cima do que está vermelho, apertar Alt Enter. Vou fazer o import aqui do Text Style, seria do pacote do Compose. Vou fazer import aqui também do SP. O Font Family, a gente vai utilizar a fonte que a gente já configurou no nosso app, que seria a Urbanish Family. Font Weight, a gente pode utilizar de duas formas. Ou a gente passa o valor aqui, ou a gente também pode utilizar o Font Weight.bold, que se a gente ver que esse bold se refere também aos 700. Então lembrando que a gente colocou a nossa família de fonte, a gente configurou aqui que na 400 a gente vai utilizar a normal, na 500 a gente vai utilizar o médio, 600 semi-bold e 700 bold. O color aqui seria a cor branca, então a gente pode pegar essa cor também do nosso, apesar que a gente poderia colocar aqui color.art, a gente configurou essa cor no nosso app, no nosso tema, que seria Movie Stream Theme do nosso object.colorscheme.whitecolor. Aqui a gente coloca uma vírgula. Vou fazer o import aqui da classe Text Alignment. Vou apagar essa vírgula e vou fazer o import aqui do text do Material 3. Então seria para mim essa primeira opção aqui. Então vamos ver se ele já vai aparecer ali. Então ele já apareceu. Vou centralizar o conteúdo da tela. Então a gente pode utilizar aqui Horizontal Arrangement Alignment.center horizontal, que vai ser essa primeira opção aqui. Então já centralizou. E o nosso conteúdo da nossa tela vai ser, nosso slide, ele vai ser alinhado aqui na parte de baixo. Então na parte vertical, Arrangement, a gente pode utilizar aqui, fazer o import aqui da classe primeiro. Aqui a gente vai utilizar o Bottom. Então ele já foi lá para a parte de baixo. Agora a gente vai voltar lá e vai pegar as configurações aqui do texto para a mensagem. Então posso vir aqui na parte de baixo. A gente vai separar aqui o título da mensagem. A gente tem um espaçamento, pelo que eu já sei lá do Figma, de 24. Então modifier.weight e a gente vai colocar aqui 24.dp. Vou fazer o import da extension dp. E vou colar aqui o do texto. Então posso apagar isso daqui. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Então Urbanish Font Family. Aqui nesse caso, como está 500, se eu não me engano vai ser o nosso semi-bold. Posso até ver aqui. Na verdade seria um medium. A cor também vai ser a mesma. Então posso copiar. Na verdade seria aqui em cima. Então assim, eu estou copiando o texto lá os atributos, né, do texto lá do Figma. Mas você pode também estar digitando aqui da mesma forma que eu, que você vai ter o mesmo resultado. Isso porque eu tenho um Dev Mode habilitado. Então se você tiver, basicamente você vai fazer copiar e colar também da forma que eu estou fazendo aqui. Se você não tiver, você vai digitar os mesmos valores que eu estou digitando aqui. Perceba que o nosso conteúdo está colado aqui nas bordas. Então eu vou vir aqui na nossa coluna. Posso colocar um pad aqui de 24.dp para ele descolar um pouco ali das bordas. E aqui perceba o seguinte, a gente está com esse conteúdo fixo, então ele está aparecendo aqui em inglês, porque eu copiei lá do Figma, estão fixos aqui. Só que aqui na parte de baixo a gente já criou os nossos textos. Então como a gente está utilizando uma lista de pair,
Ou seja, primeiro atributo a gente está utilizando o título e segundo atributo a gente está utilizando aqui a mensagem. Para a gente pegar esses valores, basta a gente vir aqui, lembrando que a gente tem que pegar esses valores com base na posição, e a posição a gente tem através aqui do page state. Então, quando a gente está fazendo aqui o deslize para os lados, esse page state sabe a posição que a gente está. Então, com base nessa posição, a gente acessa o item dessa lista que corresponde à posição do slide que o usuário se encontra. Então, aqui a gente poderia fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, né? Pegar nossas listas, slide items, acessar a posição do page state.current page, ou seja, a página atual, e a gente vai utilizar aqui o ponto first para a gente pegar o título. Posso copiar isso daqui, vou apagar aqui, e aqui a gente vai pegar o second, que seria o texto de baixo. Então, com isso, o nosso slide está basicamente pronto, só está faltando a gente ter aqui a parte dos indicadores, mas já dá para a gente fazer essa implementação lá na nossa tela. Então, aqui na tela Welcome Screen, a gente tem aqui um box, né, com a imagem e aquele gradiente por baixo. Então, a gente pode também implementar aqui, seguindo a mesma forma, implementar esse componente, seria Welcome Slide. Aqui a gente tem que implementar dois parâmetros, né, que seria o slide items, que a gente pode utilizar o mesmo do nosso preview. Então, vou copiar esses dois itens aqui. Por isso que é bom o preview, né? Porque enquanto a gente está desenvolvendo, a gente consegue ver. E depois, quando a gente for utilizar ali na tela real, seria bem parecido ali a parte da implementação. Então, a gente só copia e cola aqui para o nosso caso. Page State a gente passa aqui. E o Slide Items, que a gente também declarou aqui em cima, a gente passa ele aqui. Então, perceba que no nosso preview já está exibindo ali o nosso slide. Então, eu vou colocar aqui para rodar, para a gente ver como que está ficando, se a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Se ficar tudo certo, a gente vai partir para fazer a criação aqui dos indicadores. Então, coloque aí para rodar no seu dispositivo, no seu emulador, para ver se você vai ter o mesmo resultado que eu. Então, se a gente ver aqui, já apareceu aqui o nosso slide. Apesar desse erro aqui, a gente já vai ajustar. Só que se a gente fizer o scroll aqui por lado, perceba que já está funcionando normalmente. Agora, essa questão aqui do texto entrar por baixo da Navigation Bar acontece porque aqui na Neactive a gente está utilizando a opção Enabled Edge to Edge, ou seja, a nossa tela, o conteúdo da nossa tela vai ocupar de uma ponta a outra da tela, né? Então ele entra para dentro aqui por baixo da barra de status e também da barra de Navigation Bar. Para a gente ajustar isso daqui, aqui na tela Welcome Screen, lá na nossa Neactive, na verdade, a gente está utilizando aqui o Welcome Screen. E quando a gente estava testando na Splash, a gente retirou aqui aquele scaffold que a gente tinha aqui na parte de baixo. Então a gente poderia implementar ele aqui, ou a gente pode implementar ele também na tela, não tem problema. Então eu vou colocar ele aqui na tela. A gente está na parte mesmo de construir as nossas telas, testar. Depois isso não vai influenciar para a construção da nossa tela. Então aperta Ctrl X aí no conteúdo todo. A gente vai utilizar aqui o scaffold. Posso até colocar aqui dessa forma. Aqui no scaffold a gente vai utilizar o content e eu vou colar o código que a gente acabou de recortar. Aqui a gente pode utilizar o padding, costumo dar o nome de padding values ou inner pad, padding screen. Então a gente pode aplicar esse pad aqui à nossa box. Ou melhor, se a gente aplicar a nossa box, eu posso até deixar aqui dessa forma, vou colocar para rodar, para a gente ver qual que vai ser o resultado e a gente faz aqui o ajuste. Então, se a gente ver aqui, perceba que o nosso texto agora não é exibido mais por baixo da status bar, isso porque a gente está utilizando o padding values aqui do scaffold, só que agora a gente não tem mais a nossa imagem, né, entrando para baixo aqui da status bar. Isso porque o padding value ele vai calcular tanto o espaçamento aqui na parte de cima com a status bar, como também aqui na parte de baixo com a navigation bar. Então, se a gente tirar aqui esse padding values e a gente colocar ele para rodar, a gente vai ver que a gente tem a transparência aqui na parte de cima, porque a nossa imagem agora entra aqui para a parte de cima, só que ele também entra para a parte de baixo. Ou seja, a gente quer que a nossa imagem continue entrando aqui para a parte de cima, só que na parte de baixo a gente não quer esse comportamento. Então, para isso, a gente pode utilizar aqui o bottom, ou seja, a gente quer utilizar um espaçamento aqui na parte de baixo, e a gente pode utilizar o padding values, ponto, e a gente tem uma opção aqui chamada Calculate Bottom Pad,
para ele calcular justamente o espaço, né, interno aqui dessa status bar, fazendo com que a gente tenha esse comportamento. Digamos que no seu app você também tenha transparência aqui na barra de navegação, que não é o meu caso, então posso colocar isso daqui como transparente, que já é o padrão, e eu também vou colocar o Navigation by Style como transparente, e a gente vai colocar aqui para rodar para a gente ver como que vai ficar. Então, se a gente ver, a gente não teve a transparência na parte de baixo, isso porque a gente utilizou aqui o pad no bottom. Então, se eu comentar aqui essa linha, posso colocar para rodar de novo. Agora a gente tem a nossa imagem, a nossa tela, né, entrando ali para baixo da status bar. Então, para esse caso, você teria que utilizar, para calcular esse pad, aqui, passando esse pad values lá para o nosso image slide. Então, eu vou fazer aqui só para a gente ver, que não vai ser o meu caso aqui. Então, eu vou acessar esse componente, vou colocar um modifier dele para ser utilizado no horizontal page. E aqui eu não vou passar o calculate pad, eu vou passar ele aqui através do modifier. Então, modifier, a gente vai aplicar aqui o modifier.pad. Basicamente, a gente vai copiar esse valor aqui. Ou seja, a gente não está aplicando mais o pad, ou seja, espaçamento interno, na nossa imagem. A gente está aplicando simplesmente ao componente Welcome Slide UI. Então, vamos colocar aqui para rodar. Então, se a gente ver, a gente basicamente teria aqui o mesmo resultado, tá bom? Como é no meu caso que eu não tenho transparência aqui na parte de baixo, nem vou ter para o restante das telas, eu posso basicamente estar removendo isso daqui, que o padrão já vai ser a transparência aqui na parte de cima, e eu vou apertar Ctrl Z aqui dentro, para ele não utilizar o modifier, por enquanto, daqui a pouco a gente vai utilizar ele, e eu vou também apertar Ctrl Z aqui para desfazer, e eu vou ter o Calculate Pad aqui diretamente na box. Posso colocar aqui para rodar, só para ver se a gente não deixou passar nada. Então, aparentemente está tudo certo. Agora a gente vai fazer a criação dos indicadores que a gente tem aqui para o nosso slide, que seria esse daqui da parte de baixo. Então, a gente pode vir aqui no nosso pacote de componentes e a gente pode criar aqui mais um pacote chamado Indicator. Aqui dentro a gente pode estar fazendo a criação do componente chamado Slide Indicator. Posso utilizar aqui um file, então comp slide indicator. Para esse slide indicator, a gente já vai deixar configurado aqui o preview, e para ele a gente vai precisar aqui de algumas informações. O que seria? Primeiramente o total de itens que a gente vai ter, nesse caso ele tem 3, mas a gente vai pegar essa informação dinamicamente, então a gente vai receber aqui total slides, ou total indicator, que vai ser no plural, total indicators. E a gente também precisa ter do indicador que está selecionado ali atualmente. Então perceba que quando a gente tem um indicador selecionado, a gente tem uma visualização diferente para ele. Então a gente pode colocar aqui, podemos utilizar aqui o current page, né, que seria a página atual, ou current indicator, que também vai ser do tipo inteiro. Posso chamar ele aqui na parte de baixo. Aqui a gente pode passar aqui qualquer informação, por exemplo, 3, e o current indicator seria 1, né, que seria ali o primeiro item selecionado. E aí, como que vai funcionar aqui? A gente vai ter uma linha, já que os nossos indicators são aqui na horizontal. A nossa linha vai ocupar Fill Max Size, ou se na verdade Fill Max Width. O alinhamento do nosso conteúdo aqui na horizontal, então horizontal arrangement.center, que vai ser centralizado na horizontal. E aqui agora a gente vai ter que repetir, na verdade exibir, né, a quantidade de indicadores com base nesse total aqui. Então a gente pode utilizar aqui o repeat, passando o total indicators. Aqui a gente pode estar utilizando o int, ou index ou count, alguma coisa do tipo. E a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa saber qual que é o item que está selecionado para poder a gente trocar a visualização dele aqui. Então a gente pode fazer aqui o seguinte, um if e um else. Se o index for igual ao current indicator, significa que esse item ele está selecionado. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada aqui, posso tocar. Quando ele estiver selecionado, ele vai ter 8 de altura e 32 de largura. Vai utilizar a cor default do nosso app, e aqui o shape vai ser
circular nas bordas. Então a gente pode utilizar aqui um spacer. Posso quebrar aqui algumas linhas. Então modifier width. Quando a gente está fazendo a visualização do indicador que está selecionado, então de largura 32 dp, posso fazer aqui um import, de altura 8 dp, a gente também vai utilizar aqui o ponto clip, que vai ser o circular shape, para ele arredondar as pontas, e a cor que a gente vai utilizar vai ser o move stream theme.color scheme.default. Então quando ele não tiver selecionado, basicamente vai ser 8 por 8, então size. Quando a gente tem o mesmo tamanho, a gente pode utilizar o size. Quando a gente quer especificar separadamente largura ou altura, a gente utiliza aqui essas opções. Então 8 de largura e 8 de altura, e a cor dele vai ser branca, então white color. Esse modifier eu posso estar aplicando ele aqui na row. Vamos dar uma olhada aqui no nosso imports, posso remover. Vou abrir aqui o preview para a gente ver como que isso está ficando. Ele já aparece ali. Para ficar melhor a nossa visualização, eu posso estar utilizando aqui. Vou criar uma coluna com o item centralizado. Vou preencher aqui o show background como true. E eu vou colar aqui esse componente. Perceba que ele está ocupando a largura total da nossa tela. Então a gente pode colocar aqui simplesmente, posso apagar isso daqui, para ele ocupar somente o espaço necessário. Só que eu coloquei branco e os indicadores também são brancos. A gente pode colocar aqui um background para ele. Então background color ponto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos utilizar a cor do nosso tema. Ou só para a gente visualizar melhor, vamos pegar aqui a cor que a gente tem de background color dark. Só para a gente utilizar aqui no preview. Em tempo de execução isso daqui não está valendo. Então ele já apareceu ali, poderia até colocar aqui também 0. Então ele já ficaria o primeiro. Está faltando agora seria a gente adicionar um espaçamento. Então como que vai funcionar esse espaçamento? A gente não quer aplicar esse espaçamento à esquerda do item que ele está selecionado. Então, por exemplo, não preciso de um espaçamento aqui à esquerda. Eu preciso de um espaçamento à direita. Para esse caso aqui, a direita do primeiro, a direita do segundo. E eu não preciso à direita aqui do último, porque também não preciso ter espaçamento aqui ao final. Ou seja, a gente só quer ter espaçamento à direita do nosso item, caso ele tenha mais outro item, né? Então a gente tem que ter um espaçamento aqui do vermelho, que é o primeiro indicador, para o segundo, que na cor branca, e do segundo para o terceiro. E isso vai ter que ser dinâmico. Então a gente pode fazer aqui, ou melhor, o próprio Android Studio já tinha colocado aqui para a gente, que ele não vai aparecer, então vamos fazer aqui na mão mesmo. Mas ele já tinha feito o que a gente precisaria, que seria se o nosso index, agora apareceu, nosso index for diferente de total indicator menos 1, ou seja, ele vai pegar, enquanto a gente tiver itens para percorrer, vamos dizer assim, a gente vai colocar um espaçamento aqui à direita. Posso colocar aqui, vamos dar uma olhada lá no nosso Figma, qual que é o espaçamento que a gente tem aqui. Ele não está mostrando aqui, mas a gente pode fazer o seguinte, eu posso trocar isso daqui para um pad horizontal de 2 dp. Então a gente já tem o nosso indicador. Para a gente utilizar ele, basta a gente pegar aqui o nosso, aqui na parte de baixo, a gente vai lá no nosso slide, e aí eu vou fazer até um comportamento aqui para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou colocar ele embaixo do Text View. Se a gente ver aqui pelo nosso Figma, ele fica logo abaixo. Então, na teoria, a gente faria aqui o seguinte. Eu poderia vir aqui, colocar um spacer de 24 e colocar o nosso componente aqui, passando aqui o seguinte. O total de indicators, que vai ser o tamanho da nossa lista. Então, ponto size. E o current indicator seria o page state.currentPage. Então ele já vai aparecer ali. Eu vou colocar para rodar para a gente ver o que vai acontecer. Aí depois a gente começa a tratar. Então tá aqui o nosso indicador normal. Só que agora quando eu fizer o scroll para o lado, perceba que o indicador vai junto. Então ele vai trocando ali a posição. Só que o indicador vai fazendo scroll junto com o texto e o título. Por o nosso caso eu não quero. Eu quero que o indicador fique fixo, que é o mais comum. E o slide ali ele vai navegando.
Então, para isso a gente tem que separar aqui o nosso image, o nosso slide indicator do componente de horizontal page para a gente deixar ele fixo. Então, a gente vai vir aqui na parte de cima do horizontal page, a gente vai criar uma coluna. Essa coluna vai ocupar o tamanho total da tela, então fill max size. Eu vou colocar aqui o que a gente tinha recortado lá no nosso indicator e eu vou recortar esse horizontal page aqui para cima. Perceba que o nosso indicator não aparece aqui. Isso por quê? Porque o nosso horizontal page também está utilizando o fill max size. Então, para a gente, quando a gente quer ter o empurrar, né, o conteúdo da tela para utilizar o fill max size, só que a gente quer que ele respeite outros componentes que tem ali na parte de baixo, que ele não empurre para fora da tela. Então, para isso, a gente pode utilizar aqui o weight com 1F, e aí perceba que já apareceu ali. A gente pode centralizar o nosso componente. Então, a gente poderia tanto colocar ele aqui como fill max width, ou a gente também poderia utilizar aqui para centralizar o nosso componente. Eu vou utilizar aqui na nossa column, então horizontal alignment como center, então já ficou ali centralizado. Posso tirar aqui esse espaçamento. O que eu vou fazer vai ser aplicar aqui, então modifier, recebe modifier, ponto pad, vou aplicar um pad no bottom de 24 dp, que vai ser de 24.dp. Posso passar aqui uma vírgula para ele separar ali da parte de baixo. O nosso modifier ele vai ficar aqui na coluna principal. Posso colocar para rodar de novo. Então agora, se eu fizer aqui o scroll, perceba que o indicador na parte de baixo ele muda a posição, só que o nosso slide ali ele fica fixo na nossa tela. Então, apesar que para essa tela a gente também vai ter esse botão que fica aqui na parte de baixo, né, que seria para ele pular esse slide, como essa aula já ficou bem mais longa do que o normal, a gente vai ter a próxima aula, no caso, para a gente fazer a criação aqui desse componente de botão, que inclusive vai ser uma aula bem demorada, isso porque a gente já vai fazer a criação desse botão de uma forma com que a gente consiga reaproveitar ele em todo o nosso app, como a gente tem aqui ele em várias telas, tá bom? Então espero que você tenha conseguido obter o mesmo resultado que eu. Qualquer dúvida ou qualquer problema, deixa aqui no campo de perguntas e respostas que eu vou estar te ajudando e eu te vejo na próxima aula.